Eu morava no bairro de Riachuelo, como eu falei, né? E estudava comunicação. E na faculdade que eu estudava, que era faixa, né? Botafogo? Em Botafogo. Porque minha mãe dava aula lá, eu não pagava mensalidade, eu fiz até prova para agronomia na rural, passei, meu projeto era fazer agronomia. Só que quebrei a perna, tive infecção hospitalar, aí tive que botar uns aparelhos aqui, eu não podia morar sozinho lá na rural. E aí resolvi fazer, eu tinha passado a primeira comunicação, não pagava mensalidade, resolvi fazer essa faculdade. E acabei achando interessante um campo estratégico de atuação no campo da comunicação. E dentro dessa faculdade, apesar de ser uma faculdade particular, tinha um núcleo de educação e comunicação comunitária, e tinha experiências muito interessantes de apoio a grupos de TVs comunitários, no Morro do Guarabu, aqui em Manguinhos, eles davam algum tipo de apoio a essa experiência da TV comunitária, seja da TV Machambomba, em Nova Iguaçu, todas elas de certa forma tinham uma relação com esse núcleo. E através desse núcleo eu conheci a TV. Né? Então essa foi uma primeira aproximação da comunidade de Manguinhos, que é uma comunidade que eu já de certa forma transitava por morar aqui próximo nessa região. Né? Num segundo momento eu trabalhei numa organização de direitos humanos chamada Projeto Legal, né, que trabalhava com crianças e adolescentes, defesa de crianças e adolescentes chamada em conflito com a lei. Né? E a gente foi chamado para atender um caso em que numa batida policial, o policial pegou um menino dentro da escola e atirou a queima-roupa na perna dele, além de depois ter passado pela comunidade e ter atirado a esmo, ferindo um senhor que estava bebendo na frente de um bar e etc. Né? Então a comunidade se mobilizou, fez uma passeata até a 21ª, exigindo que o delegado ouvisse as testemunhas, porque nos processos que os policiais são acusados, nem as testemunhas são ouvidas. Né? Então eu comecei nesse momento a ter uma aproximação maior com Manguinhos. Nesse processo também ocorreu aquele caso no Borel, né, em que houve uma chacina, inclusive com um menino que era morador do Borel, mas estava morando na Suíça com a mãe dele, que voltou para ver amigos, e nesse processo ele foi assassinado. Então isso gerou uma grande mobilização, inclusive internacional. Né? E aquilo foi o estopim para a gente promover a formação dessa rede de comunidades e movimentos contra a violência, chamado Movimento Posso Me Identificar. Né? Eu ali já militava nessa área de direitos humanos, né? E Manguinhos, boa parte dessas reuniões aconteciam na rede CCAP em Manguinhos. Né? E eu comecei a ter uma aproximação muito grande com até pessoal mesmo, de amizade, com militantes daqui. Né? Então eu comecei a me envolver com os movimentos sociais aqui. A rede foi uma experiência fantástica, só que em determinado momento houve uma certa cisão. Eu não digo nem, hoje eu não falo assim mal da rede, acho que a rede é fundamental, mas haviam dois projetos. Um que dizia que a rede tinha que se nuclear de forma descentralizada nas favelas, e outro projeto que definia que ela tinha que ter uma secretaria no espaço central. E o nosso projeto, que era de nucleação, perdeu. E aí a gente insistiu nessa aposta, no sentido, nós precisamos fazer trabalho de base em Manguinhos, formar a base comunitária na favela. Não adianta a gente fazer uma militância para fora, se para dentro a gente não tem uma base que sustente esse projeto que a gente está propondo. E aí, nesse processo, a gente construiu o movimento Agenda Redutora das Violências, que propunha que o enfrentamento das violências não se dava através da política de segurança, e sim através da efetivação dos direitos sociais. Né? Transformamos a Leopoldo Bulhões no caminho da paz com garantia de direitos. A gente fechou a rua, e aí teve música, teatro, futebol. A comunidade ocupou a rua como uma área de lazer, em que mais de 5.000 pessoas em 3 edições, em cada edição tinha mais de 5.000 pessoas, ocupou esse espaço. Para dizer, olha só, a forma de enfrentar a violência não é ameaçando a vida, e sim garantindo direitos. Eu me mudei para Manguinhos porque, assim, eu atualmente estou ganhando bolsa de pesquisa, né? R$2.600, eu tenho 2 filhos de famílias diferentes, então, assim, o que sobra para mim é metade da minha bolsa, que não tem nem direito trabalhista. Então, eu tenho necessidade, é um aluguel mais barato, mais próximo do local de trabalho, né? E também aí o desejo mesmo, já tinha como objeto de trabalho de pesquisa a questão dos conflitos urbanos, das favelas, e aí eu falei, bom, a minha condição é essa. Eu tive que, apesar de eu ter nascido numa família de classe média baixa, mas eu comecei a me dar conta de que a minha condição financeira realmente não era muito diferente das pessoas que moravam ali. Talvez eu tenha, em relação à maioria dos moradores de Manguinhos, uma situação um pouco melhor, mas que também não me dá uma condição de viver numa situação muito melhor.
E por outro lado tem essa coisa da luta mesmo, que me aproximou, e da própria iniciativa dos movimentos sociais, que eu fui simpático, né? No primeiro momento me aproximei da rede CCAP, que Manguinhos, como uma organização, né, que veio desde a década de 80, fazendo lutas. Eu trabalhava na época com a questão das TVs comunitárias, aqui tinha uma experiência de TV comunitária muito interessante, que é da TV, em que eu estudei ela na faculdade, e aí eu fui criando laços. Depois eu trabalhei numa organização de direitos humanos chamada Projeto Legal, que a gente trabalhou em alguns casos de defesa de adolescentes criminalizados pelas políticas de segurança e pela falta de políticas sociais, né? Uhum. E aí isso tudo foi criando laços até que eu decidi morar aqui de vez, né? Você pensa em sair daqui, de Manguinhos? É uma relação contraditória. Às vezes em determinados momentos eu penso que isso aqui poderia melhorar bastante, ser um lugar valorizado, não no sentido financeiro, mas no sentido de espaço de lazer, um lugar próximo do espaço onde eu sempre circulei. Então, de certa forma, tem vantagens de estar aqui, e a gente acaba sonhando que isso possa ter uma transformação, né? Depois você cai na real e fica falando, porra, mas eu trago meus filhos pra cá, e essa porra de tiroteio e tudo mais, e aí dá vontade de ir embora, porque você fala assim, você é maluco de estar aqui. Se você fosse sozinho, tudo bem, mas você traz seus filhos pra cá. Por outro lado, eu penso assim, mas eu sou uma pessoa como qualquer outra, como essas outras 50 mil que estão morando aqui. Qual é o privilégio que eu tenho? Por que eu vou sair daqui e essas outras e vou achar que é normal as outras ficarem? E então, assim, é uma relação contraditória. Às vezes eu penso em sair, às vezes eu acho que tem que ficar na luta e resistir, né? Ter um apartamento desse, da Minha Casa e Minha Vida, que nem dá condição de... Teve um momento que eu tive essa ilusão de que conseguiria, né? Mas não consegui, não. Então, aí eu pensei ali em Maria da Graça, Higienópolis, aquela região ali em torno do Inhaúma, mas não tive condição não, cara. Por enquanto a minha realidade é aqui mesmo. De certa forma eu consegui aliar uma coisa que eu sempre quis na minha vida. Eu já trabalhei, por exemplo, na Petrobras, no centro de pesquisas ali no Fundão, vocês conhecem. Eu ganhava bem melhor do que eu ganho hoje, mas chegou um momento que eu estava muito infeliz de trabalhar todo dia com uma coisa que eu não gostava, apesar de que eu não era uma coisa tão maçante assim de patrão, eu tinha uma relação até de liberdade, mas chegou um momento que não era aquilo que eu mais... Então hoje o meu trabalho e a minha militância, a minha cidadania são conjugadas, então eu sou um ser mais integrado, eu gosto disso, né? Então eu tenho uma relação de profunda, raízes profundas na questão do movimento social, seja como militante, seja como cidadão, porque eu sou morador, então luto pelos meus direitos, e como bolsista aqui eu estudo a realidade em que eu vivo. Foi um processo em que a gente estava formando a rede de comunidades e movimentos contra a violência, o movimento Posso Me Identificar, fez uma grande passeata em 2004, que foi de Lado do Machado até o Palácio do Governador, junto com as mães de vítimas da violência policial e outros movimentos sociais. Aí começou a minha aproximação com o Manguinhos, né? Depois veio o movimento Agenda Redutora de Violência, a gente já tinha uma proposta de criar a base local, de formar militantes nos espaços de favelas, né? A gente achava a coisa da rede importante, mas ela acabava reunindo militantes já formados, esparsos em diversas áreas, mas não tinha uma base comunitária que conferisse a esses movimentos um caráter de massa, né? Então a gente achava importante nuclear o processo de formação em cada uma dessas favelas. Em Manguinhos essa experiência estava um pouco mais desenvolvida e como eu já tinha alguma relação de militância com aqui, conheci a pessoa aqui do FECruz, resolvi me fixar nesse processo. Até o conceito de pobreza da ONU fala em violação sistêmica de todos os direitos humanos. A gente fez um projeto aqui que tentava, de certa forma, mapear os direitos mais violados. E aí a gente ficava assim, meio estupefato, porque no primeiro ano você vai perguntar isso, num grupo de pessoas, e as pessoas ficavam sem resposta, até que uma falava aquilo que parecia que todas as outras também sentiam, que aqui todos os direitos são violados, sendo difícil até você dizer qual é o mais, entendeu? O direito de ir e vir é violado pelas forças de segurança, o direito a saneamento é violado cotidianamente, o direito à educação é cotidianamente violado, o direito à saúde, todos os direitos. É difícil aqui dizer qual é o direito que não é violado, não existe. O mais grave é a ausência de cidadania. Porque a ausência de cidadania, na verdade, não existe falta absoluta de investimentos públicos, ou ausência de Estado, como dizem. Pelo contrário, se eu for somar os investimentos públicos nesses espaços, né, são volumosos. O problema é que esses investimentos são decididos de cima para baixo e para beneficiar o grande capital.
Né? Então a transferência de renda dentro do investimento público em políticas públicas para o público beneficiário, para o sujeito de direito, é mínima. Esse dinheiro fica todo retido nas escalas de reprodução do capital. Então, assim, a gestão democrática dessas políticas públicas é fundamental para garantir a efetividade desses investimentos. Né? E é justamente isso que não se possibilita, com alianças espúrias entre formas de neocoronelismo, de clientelismo, entre empreiteiras, tráfico, Estado, no sentido de garantir a privatização dos recursos públicos e não da garantia de que esses recursos sejam para promover os